A história da United Fruit Company é uma história de duas faces. Por um lado, o auge das superpotências capitalistas com ambições imperialistas. E por outro, o crescimento de nações jovens, com recursos abundantes, mas com elites fracas, incapazes ou submissas. Na América do Norte, havia a fusão entre o Estado e os grandes monopólios econômicos para intervir. Vir coordenadamente na política dos demais países depois dos Rockefeller? Uma das histórias mais importantes que explicam esse fenômeno é a daquele consórcio colossal dedicado à comercialização e produção de frutas tropicais trazidas do Caribe e da Hispanoamérica, a chamada United Fruit Company. Golpes de Estado na região, como o de Jacobo Arbenz, controle de governos e presidentes fantoches, monopolização de setores econômicos e atentados contra camponeses humildes, fazem parte do histórico que acompanha os 71 anos da controversa fruteira. Acompanhe-nos para conhecer suas origens, seu grande poder, seus principais escândalos e seu declínio. Quem fala com vocês é Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia. E para quem não sabe, lembro que agora temos a Nova Enciclopédia em inglês e a Nova Enciclopédia em português. Vocês podem nos ajudar acessando as plataformas abaixo, se inscrevendo nos dois canais, curtindo, comentando e assistindo aos vídeos de grande potencial. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. As origens da United Fruit Company, chamada por alguns de a fruteira, remontam às últimas 3 décadas do século XIX nos Estados Unidos. Frutas tropicais eram quase desconhecidas nos Estados Unidos. Em 1870 não era para menos, já que o comércio com os países da América Central era muito limitado, devido à falta de comunicação e às hostilidades do ambiente físico selvagem onde esses frutos cresciam. No entanto, depois, em 1870, o capitão Lourenço Doe Baker trouxe da Jamaica uma encomenda de 160 cachos de bananas, que vendeu em Jersey City por $2 cada cacho. O paladar americano, nunca antes acostumado ao sabor doce e à textura macia da banana, fez com que as vendas da fruta exótica fossem um sucesso absoluto. Isso levou o capitão Doe Baker a trazer cada vez mais cachos de banana para comercializar nos Estados Unidos. Foi em Boston que a comercialização excessivamente bem-sucedida dessa fruta levou Doe Baker a persuadir Andrew Preston, que era um funcionário de uma empresa comercializadora justamente de frutas, assim como vários companheiros seus de navegação, para criar, em 1885, a chamada Boston Fruit Company. Nos anos seguintes, Andrew Preston gerenciou vendas e Doe Baker cuidou do fornecimento. Os carregamentos de bananas seriam muito lucrativos para a empresa, que naquela época trazia frutas da Jamaica, Cuba e República Dominicana. Porém, o aumento da demanda por banana e outras frutas tropicais no norte faz Preston e Doe Baker buscarem aliados para conseguir mais suprimentos. Entra em cena o empresário norte-americano chamado Minor Keith, que naqueles anos era um empresário, ou melhor dizendo, um magnata que construía extensas ferrovias na Costa Rica, possuía grandes extensões de terra nesse país, onde se produziam banana, abacaxi e ameixas. E também por seu grande poder econômico. Minor Keith era alguém que havia negociado com banqueiros britânicos a dívida externa da Costa Rica, em troca de várias concessões e vantagens empresariais. Estamos no final do século XIX. O capital como instrumento financeiro e as fábricas vão se tornando o eixo central da economia em todo o mundo. Os países economicamente e militarmente fortes vão direcionar seu capital e sua geopolítica para as nações menos fortes. Para essas nações menos fortes, eram exportados todos os tipos de manufaturados e produtos, e em troca, recebiam-se matérias-primas em minerais ou alimentos. Voltando ao magnata Mike Norquist. Esse empresário tem várias empresas dedicadas à atividade de cultivar e exportar frutas tropicais para os Estados Unidos. Várias delas tinham atividades na Colômbia, Costa Rica, Panamá, Guatemala e Honduras. E seus frutos eram vendidos em Nova Orleans.
Essas empresas eram dotadas de extensas ferrovias que cruzavam as selvas tropicais e as plantações agrícolas desses países no Caribe ou no restante do continente americano. No final do século XIX, Maynard Keith entra em negociações com Preston, da Boston Fruit Company, e ambos veem como economicamente vantajoso que tanto a Boston Fruit Company quanto as empresas de Keith se unam. Assim, em 30 de março de 1899, é constituída em Nova York a nova empresa, chamada United Fruit Company, com um capital subscrito de $20 milhões e uma oferta de ações equivalente a pouco mais de $1,6 milhões. A United Fruit Company, ao ser fundada, já atuava nos 8 países latino-americanos citados, e ainda sob seu poder 112 milhas de ferrovias, 857 mil hectares de terra, um sólido capital financeiro, e exportava cerca de 12 milhões de cachos de... simplesmente porque essa era a quantidade de cachos disponível para exportação. Assim, desde o início, a United Fruit Company já era um forte consórcio comercial que dominava a maior parte do mercado de frutas nos Estados Unidos. Dessa forma, as 2 primeiras décadas da vida econômica da United Fruit Company foram marcadas por um crescimento econômico gigantesco. Por exemplo, o valor dos ativos da companhia em 1901 era de quase $17 milhões, enquanto em 1913 era pouco mais de $82 milhões. A chave para o rápido crescimento da empresa frutífera se deveu a vários fatores. O primeiro e fundamental deles foi o fenômeno que marca a união entre os grandes capitalistas do mundo e a política externa das grandes potências. Especialmente a fusão que ocorre entre os grandes monopólios que se formavam nos Estados Unidos e a política interna e externa desse governo. E é que o nascimento da Companhia Unida de Frutas e várias outras empresas norte-americanas de setores como petróleo, petroquímica, farmacêutico, metalurgia e automobilístico ocorrem no auge da Segunda Revolução Industrial e com a política expansionista dos Estados Unidos da América, cujo governo atuava em conjunto ou até subordinado aos grandes monopólios econômicos para ditar a política dos chamados países subdesenvolvidos. De onde se obteria benefício econômico por meio dessas corporações? E como condição necessária para esse esquema, as principais decisões nesses países deveriam estar subordinadas aos Estados Unidos, através de dinheiro, diplomacia ou armas. Os conselhos administrativos dessas grandes corporações sediadas nos Estados Unidos e o governo norte-americano vão se tornando pouco a pouco quase a mesma coisa. Voltando aos primeiros anos da United Fruit Company, a empresa soube aproveitar muito bem o crescimento do mercado de frutas nos Estados Unidos. Além disso, a companhia se dedicou a gastar grandes quantias de dinheiro em publicidade, que se encarregou de disseminar a ideia de que a fruta, e especialmente a banana, era necessária na dieta fundamental de qualquer ser humano. Dessa forma, a fruteira vai seguindo essas práticas monopolistas e vai se tornando dona de todo o processo envolvido na produção das frutas. Assim, ela amplia seu poder nos países caribenhos e hispano-americanos onde atuava. Não só um poder em nível econômico, mas também político, como veremos mais adiante. As frutas eram cultivadas em terras pertencentes à United Fruit Company. Estas, além disso, eram transportadas nas próprias linhas ferroviárias da fruteira, onde, por sua vez, eram levadas aos portos dos Estados Unidos, em sua frota de navios, chamada de Grande Frota Branca, que chegou a operar mais de 100 unidades simultaneamente. E de seus armazéns nos Estados Unidos saíam em seus próprios caminhões cheios de frutas, para o consumo no atacado ou no varejo. Esse sistema permite à fruteira economizar milhões de dólares em despesas de transporte, comercialização e importação, gerando muito mais lucros. Além disso, o crescimento da fruteira foi impulsionado pelo constante reinvestimento em infraestrutura nos países onde atuavam, principalmente nas redes ferroviárias, das suas plantações até os portos. Essa foi a obra preferida da fruteira,
não só para garantir o fornecimento contínuo de suas frutas, mas também para monopolizar as vias de comunicação dos países onde operava. Países onde, como dissemos, a empresa foi se tornando um ator-chave na tomada de decisões. Isso nos leva a outro ponto importante. E, rapidamente, a United Fruit Company, em conluio com o governo dos Estados Unidos, estreitaria relações com os governos dos países caribenhos e latino-americanos onde operava, independentemente de serem autoritários ou democráticos, com o objetivo de influenciar sua política e os assuntos governamentais. Isso com o propósito de conseguir condições favoráveis para suas operações, como isenções fiscais, direitos de exploração e outras vantagens. O historiador Peter Chapman comenta que nos países técnica e economicamente inferiores onde a empresa de frutas operava, abro aspas, havia muito espaço para a corrupção, no sentido de que sempre podiam subornar a autoridade central, ou favorecer um candidato presidencial em detrimento de outro, tendo o dinheiro e os recursos para chegar ao centro do poder. Fecho aspas. É sobre esse tipo de países caribenhos ou latino-americanos que vão se formando em grande parte, propriedade praticamente da empresa fruteira norte-americana, que surge o respectivo termo de repúblicas bananeiras. Além disso, na primeira fase da empresa fruteira, de sua fundação em 1899 até o fim dos anos 20, a United Fruit Company ainda não havia sido publicamente acusada de atos altamente controversos e moralmente reprováveis, mesmo para muitos norte-americanos. No entanto, o impulso crescente, em pleno auge capitalista, de consolidar as multinacionais e assumir o controle dos mercados, começará a dar o que falar. Os excessos pelos quais a companhia depois ficaria famosa começam com o que ficou conhecido como o Massacre das Bananeiras, que ocorreu entre 5 e 6 de dezembro de 1928 em Ciénaga, Colômbia, durante uma greve de mais de 25 mil trabalhadores da fruteira, que exigiam melhores condições de trabalho e o reconhecimento de leis a seu favor. A greve, que paralisou a produção e exportação das bananas, foi reprimida violentamente quando o governo colombiano, sob exigência e pressão da fruteira, enviou tropas para sufocar o protesto, resultando em um número indeterminado de mortos, com estimativas que variam entre 47 mil mortos. Esta foi uma primeira demonstração feroz da conivência, não só do governo dos Estados Unidos, mas também dos governos latino-americanos com esses grandes consórcios norte-americanos. Mas uma postura ainda mais intervencionista da United Fruit Company nos demais países. Começará com uma mudança na estrutura interna da empresa devido à crise financeira daquele ano, 1929. Para falar sobre essa intensificação na atitude da fruteira, é necessário falar sobre Samuel Samurey. Samurey, também conhecido como o Homem da Banana, foi um magnata judeu-americano que possuía uma empresa rival da United Fruit Company, chamada Cuyamel Fruit Company. Essa empresa atuou em Honduras de 1910 a 1930. Samuel Samurey vende sua empresa para a United Fruit Company por $31 milhões em ações e se torna um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Então, em 1933, quando a United Fruit Company enfrentava dificuldades financeiras, Samurey comprou muitas ações. E considerando os prejuízos milionários que a antiga diretoria estava gerando, Samurey usa sua influência entre os acionistas e sua experiência no negócio fruteiro para assumir o controle do conselho de administração e se tornar o novo presidente da frutera, apresentando um novo modelo de negócios. O modelo de negócios de Samuel Samurey seria fundamentalmente voltado para reduzir custos e garantir certeza e estabilidade para a corporação. E para isso, ele colocava na mesa a necessidade de fortalecer a intervenção política direta da fruteira nos países onde operava. Assim, a United Fruit Company passa a intensificar práticas abusivas, como salários baixos, jornadas longas e condições precárias. Ao mesmo tempo, a companhia intervém politicamente em todos os países para evitar o estabelecimento de sindicatos e utiliza táticas intimidatórias contra seus trabalhadores. Durante a década de 1930 a 1940,
amparados na política do bom vizinho de Franklin Delano Roosevelt e Harry Truman, que era uma política que assumia os Estados Unidos como o hegemon que deveria reger o hemisfério. Os Estados Unidos continuam tendo uma forte influência sobre os governos caribenhos e latino-americanos por meio de suas multinacionais. Influência política, militar e econômica que mantinha a United Fruit Company protegida para tomar essas medidas trabalhistas e salariais em todos esses países. Samuel Semurray, o novo presidente da United Fruit Company, já tinha experiência. Com sua antiga companhia, ele já exercia grande influência em Honduras, participando ativamente na política hondurenha. Um exemplo disso ocorreu em 1911. Aproveitando um clima de descontentamento popular contra o presidente Miguel Dávila, Samuel Semurray orquestrou um golpe de Estado em Honduras, que resultou na instalação de Manuel Bonilla como presidente. Esse movimento lhe permitiu obter concessões favoráveis, como isenções fiscais e direitos sobre terras, consolidando seu poder monopolista sobre a indústria bananeira do país. Sua relação com o presidente Bonilla e outros funcionários lhe permitiu influenciar as decisões políticas e econômicas de Honduras, criando um ambiente favorável para suas operações. Esse caso, de 1911, seria o princípio que guiaria as operações da Frutera por anos. Assim, pouco a pouco, enquanto o capital da Frutera crescia, também crescia sua violência, retornando a essa intensificação das práticas monopolistas da Frutera. Pouco depois da mudança de diretoria, ocorre na Costa Rica a chamada Greve Bananeira do Atlântico. Em agosto de 1934, a greve foi marcada por uma forte repressão governamental, sob exigência da Companhia Norte-Americana. Apesar do acordo preliminar em 28 de agosto, a empresa fruteira não cumpre as melhorias salariais e trabalhistas, gerando novos protestos. A repressão resulta na morte de pelo menos 300 trabalhadores, em meio a condições de trabalho precárias e um alto nível de suborno político. A empresa de frutas continua existindo por mais algumas décadas. No entanto, o auge da influência da empresa de frutas chega na década de 1950 com o apoio do presidente Dwight Eisenhower. Durante seu mandato, destacavam-se figuras da política e governo dos Estados Unidos da América, incluindo o próprio presidente. Eles tinham ações na empresa de frutas, como John Foster Dulles, secretário de Estado, e Alan Dulles, diretor da CIA. Henry Cabot Lodge, que era embaixador dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, John Moore Cabot, que era subsecretário de Estado para Assuntos Latino-Americanos, e muitos outros ligados à administração Eisenhower. Eles não eram apenas parte dessa coalizão entre o Estado e o grande capital norte-americano, mas também possuíam diretamente ações na United Fruit Company. Assim, em 1954, quando o presidente guatemalteco Jacobo Arbenz iniciou uma histórica reforma agrária que expropriava várias terras ociosas, que estavam nas mãos da empresa fruteira. Quando esse presidente Arbenz muda as condições empresariais e trabalhistas e tira por um breve período o monopólio da produção de frutas tropicais em pouquíssimo tempo. A Casa Branca, a CIA, o Departamento de Estado, o próprio presidente Eisenhower e, claro, a United Fruit Company. Eles colocam todos os seus esforços para conseguir, com sucesso, como conseguem, derrubar o presidente Arbenz e financiar, durante e depois, uma longa campanha midiática contra ele. Ao mesmo tempo, o papel da empresa fruteira também se estende ao financiamento de movimentos desestabilizadores dentro dos países latino-americanos, em consonância com os interesses dos grandes capitalistas. Um exemplo disso é Fidel Castro, que nas vésperas e preparativos para a Revolução Cubana, obtém financiamento por meio do ex-presidente Carlos Prío Socarrás, da parte da CIA. Intimamente ligada à United Fruit Company? Apesar de não se saber ao certo, fala-se de 70 mil a 250 mil em armamento e equipamento. Mas o monopólio da United Fruit Company, que estendia suas influências a níveis que ainda não foram determinados e que se acreditava que duraria para sempre, começou a decair. O declínio da empresa frutífera começa quando Samuel Semurray, que levou a companhia a se tornar esse grande colosso bananeiro, renuncia em 1954.
e ele é sucedido por Eli Menage Black na presidência. As más decisões, a diversificação do mercado de frutas e desastres naturais em suas plantações levam a companhia a um desequilíbrio financeiro em 1969, que Black tentou resolver, vendendo-a para a Zapata Corporation, empresa petrolífera também de sua propriedade, para posteriormente fundi-la com outra corporação e formar a chamada United Brands Company em 1970. A nova companhia, no entanto, não consegue se reerguer, pois tinha dívidas milionárias. Essa situação difícil e um escândalo por um suborno que a companhia deu ao presidente de Honduras, Osvaldo López Arellano, para abolir certos impostos, levou Eli Black, o novo presidente da Frutera, a cometer suicídio. Em 3 de fevereiro de 1975, após a morte de Black, um novo grupo compra as ações e cria a Chiquita Brands International, que segue ativa até hoje. A Chiquita Brands, sucessora da outrora toda poderosa United Fruit Company, continua dedicada à produção e exportação de frutas. Agora não só do trópico centro-americano, mas também de outras partes do mundo. Com o logotipo da Chiquita Brands, uma mulher palenquera sorridente, típica das zonas tropicais, chegou até os nossos dias, o que um dia foi uma das multinacionais mais poderosas do mundo. E trouxe mais de 70 anos de intervencionismo, subornos, más condições de trabalho, conspirações e intrigas que castigaram os solos de vários países hispano-americanos. As duas faces da história, um povo que subjuga e um povo que se deixa subjugar. As marcas econômicas, políticas e sociais da United Fruit Company ainda podem ser vistas, tanto no imaginário coletivo das nações onde atuou, quanto na realidade econômica dessas mesmas nações. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. E lembro a vocês que abaixo podem encontrar a nova enciclopédia em inglês e a nova enciclopédia em português. Curtam todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, assistam ao material que realmente vale a pena e, bom, inscrevam-se em ambas as plataformas. Obrigado a todos, que Deus os abençoe.